nosso convidado, Juliano Montebeller, que vai contar alguma coisa dessa história dos 60 anos de Samay. Ele vai descrever pra gente aí essa passagem dele, enfim, e a evolução que a empresa teve. Juliano, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Dilei. Eu vou pedir que você se aproxime bem aqui do microfone, assim, para isso. Tudo bem? Tudo certo, Dilei. Obrigado pelo convite, prontamente aceito, hein? São 30 anos, né, de Samay? Sim, são 30 anos. Você é funcionário de carreira? Sou funcionário de carreira. Qual é a tua profissão exatamente? No Samay eu sou assistente técnico, formação engenheiro civil. Você entrou em que ano lá? 96. Quem que era o prefeito, você lembra? O Danilo Moritz. Danilo Moritz. Nesses 60 anos de Samay, nesses 30 anos, que tipo de evolução você pode registrar assim que a empresa teve, que você como técnico pode afirmar com certeza que essa é uma grande melhoria? Você, na tua avaliação, qual a melhor melhoria que o Samay já fez nesses 30 anos? Eu julgo, né, Dirley, umas coisas que a gente tem maior dificuldade é de ter as informações, né? Tipo, para dar uma resposta para as pessoas, as informações, os dados, né, dos reservatórios, das bombas, das elevatórias, isso tudo era visual só naquela época. Então, naquela época já tinha umas 30 elevatórias, hoje tem umas 60. Então, nós não tínhamos essa informação. Tipo, a pessoa ligava de uma luxa, isso lá em 96, 97, estamos sem água. Aí, eu lembro, na época tinha o saudoso seu Edésio, que já faleceu, o seu André, que eram os encarregados, né, lá do Samay. Aí eu ia com eles, né, como engenheiro, né, e a gente ia junto, ia lá numa luxa, lá no reservatório, subia a escada do reservatório, tirava uma tampa e olhava dentro para ver se tinha água. Aí, como eu era mais novo na época que eles, aí eu subia, eu olhava e daí eles perguntavam: Juliano, como é que tá isso? Está no segundo degrau ali, tinha a escadinha por aí. Não, no segundo degrau é normal, né? Isso umas 3 da tarde, então era a referência deles, né? Hoje não, daí tipo, depois de 2000, né, um pouquinho, 2001, a gente começou a implantar a telemetria, que isso é uma gestão de informação fantástica. Nós temos todos os reservatórios, os níveis, qual é a vazão, pressão, se a bomba está ligada, desligada, não precisa mais uma pessoa pegar um carro e lá desligar uma bomba para fazer uma manutenção, é tudo online, né? Então, alguns celulares lá do Samay tem isso já, os que comandam, né, tem isso no celular, então dá muita tranquilidade, agilidade, segurança, né? E também dá uma boa, como é que eu vou te dizer? Ele dá uma boa... É uma eficiência na informação. Porque tu consegues resolver muita coisa por ali, às vezes tu pensa que é uma coisa grave, não, mas se o reservatório está cheio e está reclamando aquela pessoa sem água, é que não é grave, o reservatório está cheio, então é alguma coisa mais localizada, então isso tudo é muito importante. Fora as outras melhorias, né, de lei, tipo assim, sistemas de tratamento, né, a questão da produção de água, até pouco tempo, né, a gente desperdiçava um pouco mais de água para lavação dos filtros. O próprio Samay, com a equipe da estação de tratamento ali, com o seu André, que é o nosso coordenador da estação, nós mesmos, né, o próprio Samay que montou o sistema de lavação dos filtros com o sistema ar e água. Antes era só com água, então isso a gente reduziu em 30% o consumo de água, né, na lavação dos filtros diariamente. Então isso é dinheiro, sabe? Que é água tratada, né? Então isso tudo o Samay está sempre melhorando, né? Agora instalando mais 2 estações, então o Samay está sempre evoluindo, não parece assim, que a gente também, o Samay às vezes peca um pouco na mídia dele, né, no que está acontecendo. Divulgação, né? A divulgação, mas está sempre evoluindo, né? Claro, tem muita coisa para ser feita, eu acredito que essas trocas de prefeitos que ocorreram, né, de 2015, entra, sai, isso penalizou muito o Samay, eu tenho essa minha visão, isso penalizou demais, porque quem entrava era interino, aí não queria, sabe, não tinha um plano, né? A gente nota, por exemplo, assim, eu devo ter ficado uma época de lei, quase 10 anos consecutivos, como gerente técnico, diretor técnico. Nós, na época, a gente construiu a estação 2 do centro, depois já construiu a Limeira e construiu o Zantão. Então, isso porque tinha 10 anos de continuidade. Esse entra e sai, ninguém faz nada. Não é porque não consegue, é que não consegue, né? Tu entra, aí tu começa a aprender, aí tu olha, daí tu já sai. Aí quando entra, né, de 2015, 16, 17, foi bem tumultuada essa gestão, né? Você entende que esse período, então, pode ser considerado mais crítico aí nessa história do Samay? Sim, eu acho que sim. Acho não, tenho certeza. Isso paralisa, né? Sim. Tu não tem, tipo, é muita incerteza, né? Pode botar, se fosse eu, qualquer pessoa, não precisava ter o conhecimento, mas é que de certeza, daí tu não gera uma despesa, tu fica segurando,
tu não sabe se tu vai ficar mais que uma semana, daí mudava de novo, então isso aí foi um baque, assim, pro Samay, foi um atraso. Eu ouvi de uma pessoa que não está mais no Samay já há um tempinho atrás, o Juliano, a seguinte colocação: o Samay, ele é tão organizado que qualquer pessoa toca. E o qualquer pessoa não foi de maneira pejorativa, foi no sentido de que qualquer pessoa com uma condição de instrução toca ali porque ele tem uma estrutura toda montada e que ela automaticamente ela gira sozinha. É nessa linha mesmo? Mais ou menos, né? Não é tão simples assim, né? A gente tem pessoas boas lá dentro, né? Mas tu precisa ter um pouco de conhecimento. Sem conhecimento, tipo assim, tu bota uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, o que ela vai fazer? Ela não tem o conhecimento, então não é bem assim se toca sozinho. Onde que se toca sozinho, por exemplo, lá na área técnica, hoje nós temos lá pessoas competentes que estão lá, que fazem os concertos de ligação, troca de hidrômetro, é a rotina, isso faz sozinho, né? É uma rotina, mas a questão da gestão, se tu não tiver todo um conhecimento, se tu não tiver um grupo de pessoas junto contigo, tu não toca. Ele é organizado, ele tem todo... Tu tem que saber de gestão, tem que saber os modelos de licitação, tem que saber de orçamento. Tu diz, vamos fazer. Mas aí tem que ver se tem o dinheiro, se tem a dotação. Então tudo isso é importante saber também. Ele não é bem que se toca sozinho, não. Ele tem que ter um conhecimento, porque se ele se tocasse sozinho, nesse período todo ali de 15, 16, 17, não teria vida não tinha nenhuma. dado um baque, não paralisou, né? Mas o Samay não é muito complicado, desde que tu tenhas boas pessoas assim ao redor de ti, né? Agora, o Juliano, deixa eu até quando o Valdomiro falou, é porque ele tem um sistema já bem ajustado. Aliás, só falando em 96, a sede já era lá em cima? A sede administrativa do Samay? Eu acho que não. Primeiro era aqui embaixo no trânsito, onde que é o trânsito hoje, que virou Câmara, né? Aí o Samay, na época do Hilário Zen, veio pro... Porque era o restaurante, porque tinha um restaurante lá da Mini Fazenda, né? Aí a gente saiu lá de baixo, né? Onde que é hoje a guarda. A gente veio para essa sede nova ali em cima. Mas eu lembro, Dirley, agora eu vou voltar mais tempo, da Fundação CESP, que era a gestora, que era ali no Guarani, não era? Aí, tipo assim, não, o primeiro Samay deles, que a gente conversa, é aqui perto da antiga Telesca ali. É onde depois foi a Casas da Água antigamente. Do lado da casa do pastor, ali tem um prédio hoje. Certo, sim. Ali era um Samay. Né? E antes disso, era ali na João Bauer. Mas a parte de tratamento de água e depósito sempre foi lá em cima. Sempre foi lá em cima. Mas o escritório chegou a ser o inicial mesmo, quando começou, chegou a ser ali na João Bauer, do lado da casa até do meu falecido vô na João Bauer, onde que tinha um negócio da Zambuja Mais antes, ali bem em frente, quase, era o escritório pequeno, depois foi para a antiga Casas da Água, depois foi... onde depois foi a Câmara de Vereadores. Isso, e depois subiu. Ficou ali. Agora, Júlio, uma curiosidade que eu tenho sobre a questão do Samay. Como funciona, por exemplo, esse plantão dos servidores, dos colaboradores do Samay, madrugada e final de semana? Deu um vazamento e já são acionados. Como é que funciona essa escala? Como é que funciona esse plantão? Porque tem que ser rápido para evitar um desperdício e evitar um problema maior, né? Hoje o Samay faz uns 3 anos, talvez. Hoje eles têm uma escala. E na verdade é o seguinte, hoje a gente já tem o funcionário, depois das 5:30 da tarde, quando encerra o outro turno já começa. Hoje tem 24 horas, gente, no Samay. Antigamente. Lá dentro tem gente que fica lá na área madrugada técnica, tudo. Pode ligar a qualquer horário, né? Se eles tiver. Não fica tudo assim, é um encanador, um operador de máquina, caminhão. Mas nunca tá vazio lá, sempre tem. Nunca tá vazio, sempre tem. E sábado, domingo ainda tem a escala de plantão. Tem mais que a gente recebe toda sexta-feira, para quem, né, a gente recebe as escalas para saber se alguém te liga sábado, ô Juliano, tô com algum problema, daí tu já olha quem tá na escala, liga pro encarregado. Tem a escala e tem o noturno, né? Tem o plantão normal, tem os funcionários da noite e tem o plantão. Estourou uma tubulação para atacar o quanto mais rápido possível. Para cuidar, nós temos de noite também o pessoal que busca vazamento oculto, né? Pessoal que usa um aparelho que fica detectando vazamentos. Então tem bastante gente trabalhando, são 190 funcionários praticamente. Eu quero entender um ponto que a gente costuma ouvir muito, não só do Samay, mas a Celesc também usa esse termo, o termo manobra, né? Fizemos uma manobra ali no bairro tal para... como é que funciona esse tipo de manobra para atender um local que está faltando água, né? Como é que são essas ligações? Se esse tipo de ligação ela está exata, e se isso hoje é
é digital, se isso está ou não. E como é que é essa manobra? Essa manobra é feita manualmente, é mecânico isso? Isso é algo técnico? Como é que funciona? Bem, Dirley, isso as manobras que fazem são, como vou te explicar. Hoje o SAMAI, hoje não, né? Já em 2000, 2005, até 2005, o SAMAI já tinha toda a rede de água digitalizada no computador. Nós usamos lá um aplicativo, lá o AutoCAD, começou com o AutoCAD, hoje já usa outros. Nós temos toda a rede no computador, né? Toda a rede de água e os registros, que abre e fecha, igual na casa da gente. Seriam os registros da rede igual da tua casa, para te entender. Aí tu queres trocar a torneira do teu banheiro, tu vai lá e fecha aquele registro. Certo. Isso é uma manobra. Então, eu quero fazer aqui, por exemplo, fazer uma manutenção aqui na 1º de maio. Os que são já antigos, eles já sabem, vou fechar um registro aqui perto da Cevinha, aqui na esquina. Vai fechar aquele registro, já consegue fazer a manutenção. Mas eu preciso direcionar agora a água para aquele bairro, né? Tá faltando água para um bairro. Tu consegue fechar 2 ou 3 registros e direcionar para aquele. É os caminhos da água, né? As manobras são os caminhos que tu consegue manipular para onde tu manda a água, né? Fechar ou distribuir mais ou menos. Isso é uma manobra. Então, tipo assim, quando a gente conversou, que se toca, por exemplo, assim, se tu chega lá, tem todos os registros no computador. Todas as peças. Só que tens que saber qual abrir e qual fechar. Então, por isso, desse Vandomir, quando alguém se toca, se o cara não souber qual fechar e que abrir, não vai. Não vai saber. Isso é a importância, por exemplo, de você ter funcionários lá dentro de 20, 30 anos que conhece o que tem debaixo da terra como ninguém. Mas isso aí eu acho que não é um funcionário que Não, um grupo, né? O grupo tem vários funcionários. Patrimônios não pode deixar na mão de um, né? Que tem aquele selinho de patrimônio do SAMAI. O grande problema é que, vamos dizer assim, agora nos próximos anos a gente vai perder muita gente, né? Já tá perdendo, né? Então, agora nós temos o Enio, que é um funcionário muito bom nosso, que a gente está torcendo para ele não se aposentar. Não és obrigado a se aposentar quando aposenta, tu sai se tu queres, né? Não é obrigatório. Então são pessoas que têm isso tudo na cabeça pela experiência de anos, né? Mas isso é anotado, a gente tem um livro lá agora de manobra, né? Tipo, para não... Porque assim, antigamente, quando eu estava lá em 96, 97, 98, a gente começou a fazer vamos dizer assim, foi um passo para a gente saber onde estava a rede, porque poucas pessoas sabiam. Então a gente dependia de 2, 3 pessoas. O quê? As redes de água. Sim, mas isso não está registrado lá no mapa. Hoje sim, eu digo, mas lá em 96, 97, era na cabeça das pessoas. Então o SAMAI botou um aplicativo, a gente contratou uma pessoa, tinha os mapas lá da Fundação Nacional de Saúde, começou a escanear isso pro computador e hoje a gente tem praticamente quase 90% de precisão, que isso foi assim, a pessoa ia, acho que sabiam, né? Iam contigo a campo e diziam, aqui a rede está do lado direito, aqui ela está do lado esquerdo, aqui é um cano de 150, aqui é um cano de 200. Isso é eficiência 100%. Isso foi colocado no computador para essas pessoas, se um dia viessem a morrer, a gente também, né? Então existe um mapeamento obviamente, de toda a rede do SAMAI. Toda a rede, todos os registros, as ligações de água são georreferenciadas. Eles levam um tablet com GPS, eles marcam onde está cada ligação de água. Então tá tudo isso registrado, o SAMAI isso tem tudo. Tudo isso. Só que como eu te falei, para abrir e fechar, tu tem que saber o que tu abriu, às vezes tu fecha mas tem que fechar uns laterais, assim, pra água não vir de outro lado. Então, aí é da experiência mesmo. É da experiência de olhar o mapa, mas se tu sentar no mapa com calma, tu vais entender, essa rua aqui, mas tem mais 2 transversais. Se eu fechar só o da entrada e não fechar os 2 laterais, não é suficiente. O que acontecia antigamente? Por assim, esperteza, às vezes os caras já sabiam que aquela rede quebrava muito, né? Todas as transversais, por exemplo, do Auto Renault, que tem um monte, que liga Felipe Schmidt, eles deixavam tudo fechado. Aí o que acontecia? A água ficava fraca às vezes em alguns horários do dia, porque a água é para circular, daí não circulava, daí tu ia descobrir e já deixava fechado. Porque sabia que podia estourar. De repente no sábado, domingo, eles tinham que ir lá fechar 12 registros. Aí já deixavam fechado. É porque, por exemplo, lá a TV fica na Ercílio Luz, a pressão da água lá da rede, ela é violenta. Se você abrir um pouquinho a torneira da pia lá, ela é violenta. Imagina. Tá abaixo da origem. Abaixo da origem ela é um tubo de 350 milímetros, baita do... Se tu abrir um pouquinho a torneira, tu já tá molhando a cozinha toda. Uma curiosidade, Juliano, hoje você que é um sujeito que eu sei que já fez curso fora, conhece, hoje nós ainda estamos muito além
do sistema moderno de distribuição de água. Quando eu falo distribuição de água, até a produção de água mesmo, né? Quer dizer, a produção de água. A água não se produz, ela se trata, né? Mas a captação, o tratamento e a distribuição. Mas o que se tem hoje de mais moderno no Brasil em relação a serviço público ou serviço privado de água? Hoje a Sanepar, ela é uma das empresas do Paraná, né, mais eficientes que tem. A Sanepar hoje é privatizada, né? Isso, ela é muito eficiente. Muita troca de rede, né? Tipo, o SAMAI hoje, desses quase 700 quilômetros de rede, a gente ainda tem os 7 quilômetros de amianto, né? E depois tem as redes de PVC, né? Só que hoje muita gente já está usando, já faz tempo, começaram a usar os polietilenos, né? Que são tubos maiores. Que assim, ó, quanto menos emendas tiveres nos tubos, sim, os tubos de PVC vêm com 6 em 6 metros. O de polietileno faz tudo com barras de 100 metros, com 40 metros. Então, quanto menos emendas, menos chance de rompimento. E com isso tu vai melhorando as perdas, né? Então isso é importante. A Sanepar investiu muito nesse tipo de tubulação, né? E melhorando. E claro, na compra de materiais também o SAMAI precisa evoluir um pouco mais, né? Por exemplo, são várias cidades que hoje já não aceitam mais as conexões, até de tubos menores de 60 milímetros em PVC. Já tem que ser tudo em ferro fundido, porque ele tem mais resistência, não quebra. Então isso tudo vai gerando eficiência, vai parando de quebrar, vai deixando de importunar os moradores que rompeu a água, né? Então isso tudo são coisas que tem que ser mexido. E aquela discussão da rede de amianto já está toda superada? Não, ainda temos, né? O SAMAI ainda tem 7 quilômetros praticamente ainda para terminar de trocar. Esses 7 quilômetros eles estão concentrados numa área única? É que assim, começou, a época que foi mais trocado foi na época do seu Hilário Zen, né? A gente trocou quase 8 ou 9 quilômetros na época, né? Era tudo, Felipe Schmidt, Otto Renault, aqui a Avenida Dom Joaquim. Dom Joaquim era um dia sim, um dia não quebrava a rede. Todo dia quebrava a Avenida Dom Joaquim, aqui a Lauro Miller, era fantástico que quebrava. Então eram os diâmetros menores, né? Depois vai ficando as médias e agora sobrou as grandes, né? As grandes diâmetros, elas estão concentradas assim, tipo na Hercílio Luz, né? Tem alguma coisa, né? Tem 2 redes grossas no Hercílio Luz, tem um pedacinho aqui na Zambuja, se eu não me engano, tem uns trechos assim bem centrais ainda, mas grande parte já foi eliminado, sabe? E esses diâmetros grandes, tu não escuta um rompimento deles, porque eles têm uma parede gigante grossa, então não é um tubo tão fraco. Não é porque ele é amianto que ele é ruim. Tanto que ele quebra menos que o do PVC. Tipo, nos últimos 10 anos, eu acho que não quebrou nenhuma vez essa Hercílio Luz. Uma vez quebrou esse Luz, teve um problema até com esse gás junto ali, né? Rompeu. Mas a do PVC quebra todo dia, essa de amianto é raro quebrar, então... E essa aí quebrou foi uma questão de uma manobra feita ali pelo equipamento, né? Isso. Eu lembro. E como é que funciona? Aí tem esse sistema e você vai também ter as manutenções daqueles sistemas isolados que vocês chamam, né? Tem poço também, né? O SAMAI hoje não tem mais nenhum poço. Não tem poços. Tem poço guardados, né? Nós temos 2, um na Bateias e um no Dom Joaquim. A gente usou em 2006, foi uma fase ruim que eu peguei ali, na época foi uma estiagem muito grande que a gente teve, em 2006. Ali foi a primeira vez que a gente teve uma estiagem daquele porte. Nós tivemos que construir uma estação elevatória ali na rua José Quiniz, ao lado do Senai, para levar água do centro para Águas Claras, Antão, Cedrinho, porque secou. Na época, é uma imagem assim que não me sai da cabeça. Eu até conversei com as pessoas ainda, a gente tá com estiagem de novo, né? A gente não tá tendo uma chuva, uma recarga adequada hoje dos nossos mananciais. Eu fui visitar o Ribeirão do Mafra semana passada, ele tá com a barragem assim 1 metro abaixo do nível normal, então bem baixo, né? Então agora começa a esquentar, tudo fica preocupante. Estamos correndo risco, então. Começa a ficar preocupante, né? Tem reserva, tem manobras que dão para ser feitas para diminuindo, né? Para não, assim, para não prejudicar tantas pessoas. Consegue colocar água do centro hoje, que foi feita uma adutora do centro até Dom Joaquim, né? Então consegue talvez reduzir um pouco lá a área, mas eu lembro, até comento para as pessoas, isso ninguém mais viu, né? De 2006, tipo assim, o Zantão, ele só tinha um filete de água dentro da barragem, a Santa Luzia, eu achava que nunca mais ia voltar água, né? Porque secou de um jeito louco, uma coisa, nunca saiu isso da cabeça. E a gente então teve que ser rápido, a gente conseguiu construir essa estação, levamos uma rede de ferro fundido até Águas Claras. Então foi a primeira transposição de água, a gente nunca tinha levado água do centro, né, para um outro bairro em virtude de uma estiagem. Depois foi repetido, né, várias vezes. Já foi feito isso agora para Bateias, já tem água do centro
até lá na elevatória da Batês, perto da Bitter, daí dali tá elevando para Volta Grande água já, porque lá o sistema tá muito antigo, vai ficando pequeno, Sim. o bairro cresce, aquela água não comporta mais a população, não tem mais água que chega para todo mundo, aí tem que levar água do centro. Por isso que tem que focar muito aqui na estação central, ampliação de tratamento e reservação. A nossa captação que fica ali no Guarani, Certo. né? Recentemente tivemos aquela troca de bombas e foi colocado o que há de mais moderno aí no mercado, né? Eu fico só imaginando essa situação de enchente, por exemplo, quando a água fica muito suja, Sim. né? Que aí não consegue mais captar. Não é perigoso a gente ter um único local Sim. de captação sendo só no Guarani, ou Juliano? Você não acha que a cidade já deveria ter um segundo local, enfim, a gente já sabe que se pensou lá na Cristalina, mas isso também não foi adiante, né? Você pensa que o SAMAI ainda pode realizar essa obra nos próximos anos? Derlei, eu concordo contigo, né? Quem tem um, não tem nenhum. Exatamente. Né? É um problema grande, né? Só que assim, nós tivemos grandes enchentes, né? Já na cidade. Eu lembro, não sei se foi em 2011, alguma coisa assim, nós ficamos um dia parado por causa de uma enchente, né? Então, naquele dia, eu lembro, a nossa captação ela ficou bem assoreada, desceu muita areia. Nós tivemos que ir na Guabiruba, próximo ao portal, tinha um porto de areia pequeno, nós fomos lá, pedimos pro cara, pelo amor de Deus, emprestar pra gente uma draga pequenininha, colocamos no caminhão muque, colocamos no rio para tirar areia, porque a barragem, na época, ela era muito próximo das bombas. Então, como assim, a areia encostou nas pedras, foi enchendo, foi aterrando de areia. Então, hoje a barragem é um pouco mais para frente, até em função dessa história. Então, nunca mais tivemos paralisação em função de areia, né? Então, claro, agora eles mexeram na captação, vamos ver como é que ela vai se comportar, essa nova captação. Mas a própria ETA cristalina, ela é importante para ter mais uma, né? Então ela consegue comportar toda a cidade, né? Pelo o tamanho dela, né? Ela comportaria toda a cidade. Ela consegue mandar água para o centro, por exemplo, vou parar do centro, ela consegue dar conta da cidade. Tanto que quando o SAMAI construiu a rede do centro aqui, ela já está lá na igreja de Dom Joaquim, a rede de ferro. Então é para pegar água de lá para cá também, fluxo dos dois lados. Então você conseguiria, por exemplo, pegar a água da Cristalina e jogar no Limoeiro, por exemplo, jogar no Não, Planalto? ela teria que vir na estação central. Certo. Da central continua nos ela bomba para a central e a central distribui para lá. Ô, Juliano. Tá desligado aqui. Ô, Juliano, você acha que com a famosa barragem de Botuverá, né? Construindo a barragem de Botuverá, nós podemos, assim, colocar a mão pro céu e dizer, jamais vai faltar mais água em Brusque, porque água, lógico, captação de água. Ali também seria, ou é um investimento que, assim, na ordem de quem é da área, é muito alto? Para captar água lá de cima e trazer para cá. É um ponto interessante. Mas eu escutei do Mário Hildebrand, né, que é o secretário da Defesa Civil, que ela não seria usada para reservação, né, que é só mesmo para contenção de cheias. Né? Ela não vai ser usada para produzir energia, como foi divulgado uma vez, eu acho. Sim. E água, daí descartar isso tudo. Eu não sei porquê, né? Mas é um ponto de captação. Mas isso, nessa primeira construção, mas depois ela pode ser adaptada para isso, ou não? Pode ser adaptada. Pode ser adaptada. Eu acho um desperdício, né? Não, a água, tem a água que passou não volta mais. Né? Tá ali guardado, tem que guardar. E assim, essas mudanças que nós temos aí de chuva, a gente nota como a gente está mais na área aí, a gente acompanha muito essa questão de mudança climática. A gente nota que hoje chove muito em pouco tempo. E pouco e muito tempo. É verdade, verdade. Então a gente fica, outro tens o lugar para mais. Antigamente ficava aquela chuva médiazinha. Sim. Tu conseguia, agora, cara, ou chove tudo num dia, aí aquilo já passa por cima das barragens e não resolve muita coisa, né? Ô Juliano, aqueles reservatórios, aquele reservatório gigante que tem lá é curiosidade, que a gente leva a família no Parque Caixa d'Água, tem aquele reservatório gigante. Eu não sei se ainda é usado aquela reservação, ainda que foi feito aquele aquário lá, hoje não. Isso, ali tem os reservatórios do SAMAI. Tá. Lá, por exemplo, aquele reservatório, aquele novo, né? Ele tá sempre cheio? Sempre, ele trabalha conforme o consumo. Aquilo lá é capaz de, por exemplo, aguentar, por exemplo, vocês têm que interromper, ele aguenta tanto tempo para distribuição? A gente consegue, por exemplo, se ele tem 6 milhões de litros lá dentro. Tá. 6 milhões.
depende do horário que tu for fazer uma manutenção. Então o SAMAI, quando faz as manutenções, ele escolhe normalmente aos domingos, que tem menor consumo, e horários da madrugada, por exemplo, que cai para 500 mil litros por hora. Então tu consegues parar 7, 8 horas sem faltar água, porque ele consegue aguentar, né? O reservatório dá conta. Ele dá conta, porque não é só aquele, ele tem aquele do lado do avião também, que é mais 3 milhões de litros, e dentro do SAMAI tem mais 2 milhões de litros ali. Bom, o tempo é nosso adversário, mas foi bacana conversar com o Juliano Montebeller. A gente hoje procurou falar aqui essas coisas simples para eles que trabalham no SAMAI, para ele que trabalha no SAMAI, mas para nós que somos leigos e para a comunidade, muitas vezes é importante você entender o funcionamento da empresa, da instituição, para você compreender as falhas que elas ocorrem. Sim. Que às vezes são inerentes até à vontade da própria instituição. Juliano, muito obrigado e agradeço realmente você ter vindo aqui. Espero que você fique mais 30 anos. Tá bom, tá certo. Assim, fico contente pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Cidade. A gente sempre foi bastante parceiro, né, Dilei, nas informações. Verdade, a gente verdade. sempre ajudasse a gente em divulgar, vocês todos aqui, o que acontece no SAMAI, na cidade. É um prazer fazer parte aí da tua história também.